Boa noite, seja bem-vindo você que está em casa para mais um podcast com Fátima Reinert. Estamos aqui com a nossa convidada especial, a pastora Graciela Pacheco. Para quem não conhece, a pastora Grazi, ela nos pastoreia ali na congregação da Vila Hall, aqui de Jaraguá do Sul, e é uma bênção de Deus, né? Uma mulher de Deus, uma bagagem bem grande também, né, que vai estar aí contribuindo conosco nesta noite. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, ativa o nosso sininho para receber todas as nossas notificações. Seja bem-vinda, pastora Grazi. Obrigada por aceitar, né, o nosso convite, né, para estar aqui nessa noite, falando, né, contribuindo, né, para o reino de Deus, né, falando um pouquinho aí da mensagem de Deus, da Bíblia, né? Como é bom a gente poder falar, né, da palavra do Senhor. Mas se apresenta então para quem está em casa, né? Quem não te conhece ainda, né? Fala um pouquinho para nós quem é a Grazi, de onde ela veio, um pouquinho aí da sua trajetória com Jesus. Boa noite a todos, Pastor Fátima, todos os nossos ouvintes, né? Quem está assistindo, quem ainda vai assistir. Quero dizer que é uma alegria poder estar contigo hoje aqui, né, nesse trabalho lindo, né, que eu tenho certeza que foi Deus que colocou no seu coração, e poder hoje estar com vocês hoje aqui é um presente para mim também. Quero já de início dizer que é a minha primeira vez nesse podcast, né, então estou me sentindo muito especial, né, de poder estar aqui. E é uma alegria. Então, quem é a Grazi, né? Eu sou a Graciela, né? E é engraçado porque alguém às vezes pergunta, é Grazi ou Grazi, né? E eu sempre rio, né? Que minha mãe colocou esse nome em mim, foi minha mãe, Graciela. Mas ela mesma me chama de Grazi. Olha só. Então é Grazi, tá tudo bem, eu entendo da mesma forma. Então, eu sou Graciela Pacheco, né? De Souza agora. E eu sou natural de Chapecó, venho lá do oeste, lá do frio. Tenho 44 anos, nasci em Chapecó, sou filha do seu Nésio, da dona Genesi, um casal abençoado por Deus, nasci numa família não cristã na época, né? Meus pais conheceram a Jesus um pouco depois, mas nasci numa família muito abençoada. Meus pais são uma bênção, sempre cuidaram muito bem de nós, né? Meu pai, minha mãe, tenho 2 irmãos. E casei, né? Depois conheci o Clayton, né? Que hoje é o pastor Clayton, mas para mim é o Clayton, né? Conheci ele com 18 anos, né? Nos casamos, já estamos casados há 26 anos. E desse casamento, né? Tivemos 2 filhos, temos 2 filhos, né? O Matheus, que é o mais velho, que tem 23 anos já, e a Isabela, que é a minha segunda filha, que tem 22. E veio daí meu genro, né? Cresceu a família já, temos o nosso genro, e a nossa família é uma bênção, meu filho, minha filha, meu genro, meu esposo. Essa é a nossa família, né? E hoje trabalhamos como a irmã Fátima já mencionou, hoje somos pastores em Jaraguá do Sul, né? Já estamos trabalhando há um bom tempo como pastores integrados da nossa convenção, da Convenção de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Hoje trabalhamos de forma integral, né? E especialmente agora, há um ano, estamos na Vila Hall, servindo ao Senhor junto com os irmãos. Muito feliz, muito alegre. Também trabalho juntamente com a nossa pastora presidente, pastora Gisela Caetano, como segunda coordenadora do campo de Jaraguá do Sul, da UFEMADIAS, e já quero aqui começar fazendo um convite, né? Para quem está assistindo agora, amanhã é sábado, e sábado, todo primeiro sábado do mês, nós temos a nossa consagração da UFEMADIAS, né? Talvez você não está assistindo agora, hoje, né, ao vivo, mas vai assistir depois, então já sabe que todo primeiro sábado do mês nós temos a consagração da UFEMADIAS, é uma bênção. Então, trabalho também ali, juntamente com a nossa pastora, né? E é isso, estamos aí muito felizes, muito alegres, poder compartilhar um pouquinho também da palavra de Deus hoje com a irmã Fátima. Que bênção! A pastora Grazi é bênção do céu, né?
Nós somos muito felizes, né, por ser pastoreado por esse casal maravilhoso, né? Um casal que é atento à voz de Deus, né? E são bênçãos nas nossas vidas. Então, o nosso tema de hoje, né, vai falar sobre frustrações, né? Como vencer as frustrações, né, é o nosso tema. É um tema, né, bastante polêmico, né, porque tem pessoas que não sabem como lidar, né, com as suas emoções. E durante a minha caminhada, né, eu já vi pessoas, né, dizer: vem para Jesus que a sua vida vai mudar completamente. Né? A gente sabe que quando Jesus entra na nossa vida, ele transforma, né? Assim aconteceu na minha vida, né? Ele transformou, glória a Deus por isso. Mas tem pessoas que dizem de uma forma assim: vem para Jesus e você não vai ter mais sofrimento, porque com Jesus é só bênção, com Jesus é só alegria, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? Que quando a gente vem para Jesus, ele transforma, mas também tem os dias difíceis. A palavra de Deus, ela diz, né, que o dia mau ele chega nas nossas vidas, né? Eis que no mundo tereis aflições, né? O que fala a palavra de Deus. Então, o que a pastora tem a falar sobre esse assunto? Então, Fátima, desde que a gente conversou, né, sobre esse tema e sobre essa noite, a nossa conversa, eu fiquei pensando e realmente, assim, tentando imaginar o que conversaríamos sobre isso. Como a senhora mesmo bem mencionou, é um assunto muito importante, né, para o nosso tempo, para esse momento em que a gente está vivendo ainda mais, né? E eu fico muito feliz por você estar trazendo esse tema. Eu tenho certeza que vai ser de muita valia para muitas pessoas, né? A primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer é conceituar o que é frustração, né? E quando a gente vai buscar o conceito, ele diz assim que a frustração é um sentimento de insatisfação, causado geralmente pela não satisfação de um desejo, ou de uma expectativa, ou de um objetivo. Então, a frustração ele é um sentimento. É bom a gente frisar isso para a gente começar a conversar um pouquinho sobre essa questão da frustração. E a frustração também, Fátima, é interessante porque a frustração ela também tem fases. Assim como o luto. Quando a gente vai estudar um pouquinho, e eu não tenho formação na área de psicologia, né? Mas a minha filha está se formando, então a gente sempre busca, né? Saber e entender um pouco mais, né? Do assunto. E vale lembrar, né? Já que estamos falando disso, que como a irmã Fátima falou, né? Eu não sou formada no assunto, né? Então tudo que a gente vai trazer aqui é baseado, né, naquilo que a gente tem de vivência e também acompanhando pessoas e também experiências nossas, né? É bom a gente frisar isso, né? Então a frustração, ela também, assim como o luto, ela tem fases, né? Ela tem a fase da negação, a fase da raiva, a fase da barganha, e ela pode chegar até uma fase de depressão. Então, por isso, é tão importante a gente falar sobre isso, né? É um assunto sério, parece uma coisa tão pequena, insignificante, mas não. É um tema bem importante porque ela pode ser uma coisa simples ou ela pode escalar e chegar a lugares que às vezes desenvolver e desencadear até mesmo uma depressão por conta de uma frustração, né? E é importante a gente lembrar, né, que as frustrações elas fazem parte, né, da nossa vida, da construção da nossa vida como indivíduo, né? Como mãe, como um pai, como um funcionário, como uma esposa, um profissional. Na verdade, as frustrações, elas são como uma escola, né? E então, elas fazem parte da nossa vida. Não tem como a gente imaginar uma vida sem frustrações, né? Então, tudo que eu passo, todas as coisas que dão errado,
ou as minhas expectativas não alcançadas, elas vão fazer parte da construção de quem eu sou, né? E na vida cristã, que é o que a gente vai falar hoje, também não é diferente. As frustrações para quem conhece Jesus, para quem decide caminhar com Jesus, elas vão acontecer da mesma forma. Por quê? Porque elas também fazem parte da nossa forja, né? De fazer com que a nossa fé seja estruturada, de nós sermos um crente, um cristão, uma pessoa melhor, né? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso, né? E o quanto a vida cristã e a frustração, elas caminham junto, embora a gente gostaria que não, né? É o sonho de todo mundo, né? Mas não tem como, né? Como a senhora mesmo já me antecipou, Jesus nunca ofereceu no Evangelho sem problemas, né? Quando ele já começa a dizer assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Já é uma questão de negação, de negar os meus desejos, os meus sonhos, né? E ele diz mais, se você quiser vir, faz o seguinte, pegue a sua cruz e siga-me. Então, o Evangelho sempre foi um Evangelho de cruz, né? Sempre foi. Jesus, ele nunca prometeu um outro Evangelho. Existe apenas um Evangelho, né? E ele diz que ele é um Evangelho de cruz. Hoje a gente vê, como a senhora falou, infelizmente muitas pessoas oferecendo um outro Evangelho, né? Um Evangelho onde você vai vir e Jesus vai resolver os seus problemas todos, onde você vai vir e Deus vai prosperar a sua vida, embora a gente saiba que o Senhor tem muito poder para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que a gente pensa e imagina, mas o propósito do Evangelho não é esse. O propósito do Evangelho é a salvação. Glória a Deus. E Jesus nunca disse que seria fácil, né? Não. Ele sempre deixou bem claro, né? Quem quiser vir, siga-me, mas tome a sua cruz, né? Exatamente. E como que, uma dica de como a gente pode vencer, né, essas frustrações quando o dia mau chega, né, para nós? Então, como vencer, né? A primeira coisa, irmã Fátima, o texto de 1 Pedro, capítulo 5, e verso de número 9, ele fala assim, ó, resistam pela fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter na nossa caminhada como cristão é saber que nós não somos os únicos. Nós não somos alguém que Deus decidiu fazer sofrer. Não. Todas as pessoas no mundo estão passando por momentos difíceis. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa ter na nossa vida é saber que isso faz parte da nossa vida e que nós não somos exclusivos, né? Nós não somos os coitadinhos que estamos sofrendo, não. Muitas pessoas estão sofrendo, quem sabe muitas coisas muito maiores do que nós, né? Então, eu acho que esse primeiro ponto é importante a gente falar, né? Não indo para o lado do vitimismo, né? É só a minha vida, porque hoje, irmã Fátima, a gente vive em uma sociedade das redes sociais, né? Então a gente começa a olhar as redes sociais e ver uma família perfeita, e ver que as coisas dos outros, né? Mas aquilo ali é uma mentira, né? Não existe família perfeita, não existe vida perfeita. As pessoas, elas postam apenas aquilo que elas querem passar, né? Ninguém posta os perrengues do dia, ninguém posta os boletos que tem para pagar, ninguém posta, né, as dificuldades que estão passando. Então, hoje, as pessoas, elas olham muito para isso e começam a olhar para a sua vida e achar que
a vida dos outros é maravilhosa e a minha não. A minha é uma dificuldade. Então, a primeira coisa é isso. 1 Pedro 5,9. Resistam pela fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sentimentos. Então, eu tenho problema, eu tenho frustração, a irmã Fátima tem, todos nós temos. E aí como a gente vai lidar com isso, né? E o segundo ponto que eu coloquei aqui é também entender que nós precisamos assumir as responsabilidades da nossa frustração. Por quê? Quem nunca se frustrou? Quem nunca passou por isso? E quando a gente volta lá em cima no que a gente falou sobre o conceito, a gente vai ver que a frustração, ela é um sentimento que ela é gerado em nós quando algo está errado. E muitas vezes, na maioria das vezes, nós criamos expectativas. Somos nós que fizemos sonhos e projetos, ideias da nossa cabeça, que Deus nunca falou pra gente que ia fazer, né? Nós criamos expectativas em pessoas, nós criamos expectativas em sonhos, em ideias, em objetivos que a gente faz, a gente cria. E de repente a gente vai ver que isso não vai acontecer. Simplesmente pelo fato de que às vezes Deus não é o propósito do Senhor aquilo para a nossa vida, né? Então o problema não é de Deus. E é interessante, irmã Fátima, a gente tem um dado que fala que quase 90% das pessoas que saem da igreja ou abandonam a fé, abandonam a Jesus, é justamente por causa da frustração. Porque elas se frustram com a igreja, se frustram com Cristo, se frustram com pessoas. E essas frustrações, elas são geradas por conta da expectativa que ela criou, né? Porque o próprio Jesus sempre disse assim, que é maldito é o homem que confia no homem, né? Então a gente não pode colocar a nossa expectativa em pessoas, né? E geralmente, quando eu me frustro, né, eu vou achar um culpado. E o primeiro que eu vou culpar muitas vezes é Deus, né? Então é importante a gente também ponderar isso, né? E aí, eu coloquei também aqui, antes de nós entrarmos, né, nessa questão de como lidar, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Eu anotei também, eu já falei um pouquinho, mas não criar expectativas em pessoas. E isso é muito interessante, não Fátima? Porque assim, nós como mães, às vezes, e pais, a gente cria muitas expectativas em relação ao futuro dos nossos filhos, né? Nós criamos uma ideia na nossa cabeça, muitas vezes baseada nas nossas próprias frustrações. Talvez eu queria estudar, não pude, então eu quero que o meu filho vai ser isso, né? Meu filho vai ser um médico, meu filho vai ser um advogado. Nós criamos essas expectativas. E de repente eles crescem e eles vão ter a vida deles, as escolhas, eles vão ter os sonhos que Deus fez para eles, não que eu tive. Então, o quanto a gente se frustra como pais, né? O quanto a gente olha para aquilo e dá a impressão que está tudo dando errado. Mas não é apenas a minha expectativa que eu gerei, que eu criei, né? Quantas pessoas vão para a igreja, como a senhora falou, porque alguém falou que lá naquele lugar a vida dela ia mudar. Mas Jesus nunca disse isso. Nós criamos essas expectativas em amizades. Quantas vezes a gente cria expectativa com pessoas que são humanas, são falhas, né? A gente como pastor, a gente sempre fala muito isso, que a gente pastor, nós pastores, a gente é um ser humano normal. E às vezes as pessoas, elas criam muita expectativa em relação a gente, né? E a gente está aqui, a gente está, né? Temos um chamado de Deus, estamos buscando no Senhor, estamos tentando ser bons a cada dia, mas somos humanos, erramos, também temos as nossas mazelas. E aí às vezes as pessoas, elas vão para a igreja
por causa de um homem, né? Elas olham e colocam, elas não olham para Cristo como único e salvador e aquele que pode. Às vezes um homem coloca a expectativa em um pastor, em uma amizade, e quando ele não é correspondido, né? Quando o pastor erra, ou quando o amigo erra, vem a frustração, né? E a primeira coisa é a igreja, né? Mas não são as nossas frustrações. Então é muito importante que a gente fale sobre isso, que a gente tenha esse entendimento que quando acontece uma frustração, a primeira coisa que eu tenho que fazer é parar e tentar entender o porquê que eu estou frustrada, né? Que a culpa não é de Deus, que a culpa não é do meu amigo, que a culpa não é do pastor, ou a culpa não é do meu filho, que não está correspondendo. A culpa é minha, que sonhei, que criei coisas na minha cabeça que Deus nunca disse que iria fazer, né? Então, é bem importante que a gente pontue isso, né? E aí a gente chega, então, no momento, né? Nesse momento em que estou frustrada, né? E agora, né? O que fazer? O que fazer? Como que eu saio desse lugar? Porque como a gente já falou, isso é natural, a gente vai todos os dias, todo ano a gente vai ter frustrações, né? E quando eu falo isso, é importante a gente pontuar que sim, a gente tem que sonhar. Sim, a gente tem que, né, ter desejos e sonhos, mas a gente não pode esquecer que o dono do sim e do amém é o Senhor. Ele é o dono do tempo e Ele é o soberano. Então, eu posso ter os meus sonhos, eu posso ter fazer as minhas expectativas, mas eu tenho que sempre entender, Senhor, que seja feita a tua e não a minha. Tem um livro muito interessante, que até é legal, se você nunca leu, é muito bom, que ele é do Bibo, que o tema é O Deus que Destrói Sonhos. É muito interessante esse livro, porque ele vai falar justamente como assim, Deus que destrói sonhos, mas Deus não é o Deus que realiza? Por que ele vai destruir, então? Por que ele vai destruir? É porque todas as vezes que eu digo assim, Senhor, seja feita a tua vontade, eu estou colocando os meus sonhos e as minhas expectativas na mão dele. Então pode ser que ele destrua, né? Porque o meu sonho não é o sonho dele, né? O que ele tem para nossa vida, talvez, né? Não seja aquilo que nós planejamos. É interessante, porque quando eu era menina, eu tinha 11, 12 anos, eu era jogadora, você acredita? Olha. Eu jogava handball e era uma paixão. Eu amava. Eu sou colérica, sempre fui muito agitada e eu amava jogar. E eu até que não era ruim, eu jogava um pouquinho bem, né? E na época eu fui procurada, né, pelos professores e meu nome foi indicado para jogar, né, pela minha cidade. Comecei a treinar, né, com uma equipe e eu tinha essa expectativa, né? Eu nunca imaginei que hoje eu estaria aqui. Eu nunca imaginei que eu seria uma pastora, nem nos meus sonhos mais malucos eu imaginaria que eu seria uma pastora. Então eu não tinha ideia do que Deus tinha para mim, mas o que Deus tinha para mim era perfeito, eram os sonhos dele para mim. E quando aconteceu de eu ter que fazer uma escolha, eu confesso que eu me frustrei. Nossa, mas né, eu tinha uma expectativa, eu tinha um sonho de ser uma jogadora, eu tinha um sonho de ser uma atleta, mas o que Deus tinha para mim era maior, né? Então, essa confiança a gente precisa desenvolver em Deus, que Ele sabe cuidar de nós e que Ele sabe o que é melhor para nós. E que os nãos de Deus, muitas vezes, é cuidado dele sobre nós. Então, saber olhar para as frustrações e entender que aquilo ali é um não de Deus, mas que é o melhor para minha vida. Glória a Deus. Né? Mas e aí? Chegamos nesse momento, né, da frustração. Estou frustrado. Quem sabe hoje você está ouvindo
né, esse podcast e tá nesse lugar, né? Porque realmente isso acontece com a nossa vida. Nos frustramos. O que fazer nesse momento, né? E é muito importante que a gente se atente a esse sentimento. Quando nós sentimos que estamos frustrados, que temos esse sentimento, visualizamos isso, é importante que a gente busque uma ajuda a sair desse lugar. A Bíblia fala assim que não há noite que dure para sempre. A alegria vem pela manhã. Então, por mais difícil que seja o momento que eu estou passando, né, por mais difícil, mais escura que seja a noite, por mais triste que eu esteja, amanhã é outro dia, semana que vem é outra semana, né? E em Deus eu consigo fazer com que essa frustração se torne em aprendizado, né? Que eu olhe para esse momento, e é interessante, porque se a gente for pensar, né, no Fátima, na nossa vida, as nossas frustrações, elas nos ensinam mais do que as nossas vitórias. Com certeza. Não é verdade? Porque a gente olha para aquilo e a gente aprende de alguma forma. Alguma coisa você vai aprender com aquilo ali. Então, há uma esperança. Se hoje você está nesse momento de frustração, saiba que há uma esperança. Isso que você está passando hoje, nesse momento, não é o fim. Não é o fim, você não vai morrer, as coisas não vão acabar. Vai ser apenas mais uma história para você contar, né? Mais um aprendizado. Então, é importante que a gente não fique nesse lugar, que a gente tente sair desse lugar de frustração. Porque às vezes a gente abraça aquilo, né? Abraça aquela dor, e aí ali a gente vai passando pelas fases, como a gente falou, né? A raiva faz parte, né? O desgosto, a ansiedade, a tristeza de não ter acontecido, né? Só que isso pode escalar e daqui a pouco se tornar em algo, em uma depressão, né? Então, as fases, elas precisam ser observadas. Então, se hoje você está nesse momento, não fique nesse lugar, né? Há um lugar de descanso para nós, que é na presença do Senhor. E aí eu tenho 1 Pedro, capítulo 5, e verso de número 9, que diz assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, esse momento de frustração, o Senhor, o que o Senhor espera de nós? É que a gente lance isso sobre ele. Às vezes é engraçado, porque a gente acha que servir a Deus e orar a Deus é algo assim, muito formal, né? Não, quando ele diz assim, lancem sobre mim as ansiedades de vocês, ele está dizendo assim, literalmente, fecha a porta do teu quarto e fala, joga isso para fora. Né? Eu muitas vezes, eu me peguei nesse lugar e dizendo, Deus, eu tô assim mesmo, eu tô com raiva, eu tô frustrada, tá doendo mesmo, porque dói, porque é real esse sentimento. E a gente tem que jogar isso para fora. E às vezes a gente faz isso com outras pessoas, né? E esquece que o Senhor está dizendo assim, lancem sobre mim. Então há um lugar em que a gente pode vencer as nossas frustrações, que é na presença de Deus. Então eu preciso orar, eu preciso entrar na presença do Senhor e lançar mesmo, sabe? Ser muito sincero com Deus. Não adianta eu chegar na presença do Senhor e dizer, ó Deus excelentíssimo, Ele sabe como eu estou. Então quando eu chego na presença do Senhor e eu abro meu coração e eu digo, Senhor, eu tô com raiva mesmo. Eu tô decepcionada com essa situação. Eu sonhei com isso, eu projetei, não deu certo. Lança. E eu tenho certeza absoluta que quando você levantar desse lugar, você já não terá mais esse sentimento. Glória a Deus. Porque isso é palavra de Deus. Ele está dizendo, pode lançar.
porque eu cuido de você. Glória a Deus por essa palavra, né, maravilhosa. Eu já tive momentos, né? Quem nunca teve, né? Quem nunca teve? Mas eu, pastora Grazi, eu corroí esse sentimento dentro de mim por alguns anos, né? Eu não soube lançar, né, aos pés do Senhor. E durante alguns anos eu fui escrava desse sentimento, né, dessa frustração. E quando você se escraviza, aquilo fica enraizado, né, e você vai alimentando aquele sentimento dentro de você, né. Mas graças a Deus, né, Jesus ele me encontrou. Glória a Deus. E eu pude então, né, lançar, né, sobre ele todas as minhas ansiedades, as minhas frustrações. E através da oração, através da busca constante, né, eu consegui vencer, né? Glória a Deus por isso. Graças a Deus. E então a pastora já, né, nos relatou ali sobre o seu sonho, né, de ser uma atleta, né, que não aconteceu, né, como o previsto, né? Mas a pastora teria algum outro momento que gostaria de compartilhar conosco nesta noite a respeito de frustração? De frustração. A gente tem muitos, né? Como a senhora falou, todos nós, né? Temos muitas histórias, né? De frustrações. Eu acho que nessa área de criação de filhos foi algo assim que me marcou bastante, né? Como eu já relatei, às vezes a gente como pais, a gente faz a gente cria muitas coisas, né, na nossa cabeça em relação aos nossos filhos. Eu nunca imaginei que a Isabela hoje ela está com 22 anos e ela já está casada. Quando ela começou a namorar, quando ela conheceu o genro, quis, né, trazer meu Deus, frustrar todas aquelas expectativas, né, que a gente sonhou, que a Isabela iria estudar, e ela mesma tinha esses sonhos de estudar, e estudar fora, e ser uma médica, e sempre teve muito, né, e naquele momento, assim, naquele primeiro momento, nossa, veio aquele sentimento assim, meu Deus, como assim, né? Frustrando tudo aquilo que a gente sonhou. Mas como eu falei, os planos de Deus são muito maiores que os nossos, né? Então hoje a Isabela já está casada há 3 anos, né? E eu nunca imaginei que Deus iria preparar mais um filho para mim, que é o meu genro, né? E ontem até ele pregou na nossa igreja e é uma bênção, né? A Isabela hoje estuda, né, psicologia e hoje eu olho a trajetória dos meus filhos totalmente diferente do que eu pensei. Mas hoje eu olho para a trajetória do Mateus, para a trajetória da Isabela e vejo o quão bom é o Senhor, porque os planos dele são maiores do que os nossos. Né? Então eu falo muito sobre isso com mães, porque é uma experiência que eu tive, né? Uma experiência muito assim, eu falo muito, mais uma vez eu dou uma pontuada nisso para os pais, né? Às vezes que tem filhos pequenos e adolescentes e confiem no Senhor, né? Entreguem os seus filhos ao Senhor e não criem expectativas para que vocês não se frustrem, mas aceitem o bom de Deus, aquela boa, perfeita vontade, que vocês não vão se decepcionar, vocês não vão se frustrar. Glória a Deus. E é claro, né, para a gente encerrar o nosso podcast, não podia faltar aquele louvor maravilhoso, né, aproveitando essa voz linda, né, para quem não conhece a pastora Grazi, também é levita na casa do Senhor. E traz para a gente, então, naquele momento que o dia mal chega, né, que a frustração bate na nossa porta, aquele louvor assim que toca no fundo da alma. Glória a Deus. Eu gosto muito de um louvor que é justamente sobre esse versículo que a gente leu, sobre lançar sobre o Senhor, né?
as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós, né? Às vezes, a gente tende a esquecer de todos os benefícios do Senhor e focar apenas naquele momento. Nós não somos o momento que a gente vive. Você não é esse momento, né? Você é toda uma trajetória, e nessa trajetória já teve muita bênção, já teve muita graça e vai continuar tendo, né? Então, num dia mau, na hora da angústia, né, tem um louvor que diz assim, vou tentar lembrar da letra. E ela faz propaganda, né? Mas não sou cantora, não. Eu gosto só de adorar Jesus. Mas o louvor diz assim: lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. Você tá indo muito bem, só tá cansado. Entrega tudo e seja renovado. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. No mundo tereis aflição, isso é fato, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Lança sobre mim o fardo. Que lindo, maravilha de Deus, né? Lança sobre Ele, né? E Ele fará, né? O melhor, né? Das nossas vidas. E Deus nunca nos frustra. Nunca, né? Ele sempre tem o melhor preparado para as nossas vidas. Quero aqui agradecer a pastora Grazi, né? Mais uma vez por estar aqui conosco, né? Bênção de Deus em nossas vidas. E poderia então encerrar esse podcast para a gente, fazendo uma oração por nós e por quem está também em casa nos assistindo. Amém, glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por esse tempo precioso, que você possa ser edificado por essa palavra. Obrigada, irmã Fátima, que Deus continue te abençoando nesse projeto, que seja algo que venha impactar muitas vidas, né? Que Deus possa continuar te usando a ti e a tua família. Amém. Obrigada pelo convite. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento, Senhor, que passamos aqui juntamente com a tua filha, nesse projeto lindo que eu sei que nasceu no teu coração, Senhor. E nesse momento, Senhor, nós falamos sobre esse tema, sobre frustrações, e eu tenho certeza, Senhor, que nesse momento há muitas pessoas que nos assistem e quem sabe estão passando por um momento, Senhor Jesus, de dificuldade. Momentos em que a frustração chega e que às vezes a gente não sabe para onde ir, como fazer, o que fazer. Mas eu sei, Senhor Jesus, que essa palavra hoje entrou nesse coração, lançando sobre ele as nossas ansiedades. Que nessa noite, Senhor, essa pessoa possa ser alcançada pela tua graça, que cada coração voltado a ti nesse momento, Jesus, possa encontrar em ti alívio, Senhor, que possa encontrar uma direção, que possa encontrar, Senhor Jesus, um socorro, Senhor Jesus, da tua parte. Que esse momento que ela está passando, que ele está passando, Senhor, não seja o fim, mas que seja o começo, Senhor, de uma nova história, um começo, Senhor Jesus, de um aprendizado contigo, Pai, porque o Senhor é especialista em transformar frustrações em bênçãos sobre a nossa vida. Por isso, nessa noite eu peço, Senhor, que esse coração seja alcançado, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada ouvinte, Senhor, nesse momento, sobre a vida da tua filha e sobre esse projeto, Pai. É minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.